Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um indicador, uma atualização de um indicador, que é uma das mais aguardadas aí, principalmente depois que eu comecei, a dar spoiler nos nossos grupos, depois que eu mostrei, um pedacinho do indicador lá no vídeo passado, que também foi de um indicador, muito querido aí, que é a POC dos dias anteriores. Muita gente se tornando membro do canal, antes mesmo de vencer a data de expiração, sendo que esse indicador vocês podem usar ainda durante um mês, quem está assistindo o vídeo na data de gravação, dia 28/9, ainda tem mais um mês para usar o indicador POC dos dias anteriores, mas o pessoal já está se tornando membro. Eu agradeço muito, afinal de contas, você se tornando membro, você está ajudando o canal, Você não está só adquirindo um produto, você está de fato contribuindo com o canal. Afinal de contas, sei lá, acho que 95% da renda do canal vem do clube de membros, tá? O que vem do YouTube ali de AdSense é muito pouco, não dá nem para levar em conta, Então, esse indicador ele está pronto, tá? Ele é uma atualização, tá? A gente tem um indicador que é o SMC, Smart Money Concept, o V5, tá? Que é este aqui. Então, este é o indicador que a gente tem hoje. Este indicador por si só, tá? Ele é o que tem de melhor hoje de indicador de SMC no Profit, tá? Eu não sei se saiu alguma coisa aí nas últimas, sei lá, 2 semanas, mas de tudo que eu pesquisei e pesquiso, a gente tem que ficar de olho, pessoal? No que o pessoal, anda aprontando aí. E até hoje eu não vi nenhum indicador de SMC igual o meu, que marque isso aí certinho, os order blocks, que seja visual dessa forma, Apesar que ele tem um defeito, que é justamente o que foi corrigido nessa nova versão, que é de ficar um pouco poluído, pessoal? Mas mesmo assim a gente tem ainda ferramentas aqui dentro para poluir o menos possível, Então ele é um indicador completo, tá? Tanto é que ele marca order block, FVG, ele marca, as nossas marcações aqui de HH, LL, LH, enfim, choque, boss. Então, ele é bem completo e um indicador só consegue fazer tudo isso. Qual que é o problema? O Profit tem limitações, e muitas limitações. Então, esse indicador ele é limitado, por exemplo, a marcar só 20 order blocks, de venda e 20 de compra. O FVG também, se eu não me engano, a limitação são 20. As marcações aqui, as outras marcações do SMC, também tem uma limitação, tá? Então, existem limitações e por isso que nosso indicador teve que ser dividido em 4 partes, ok? Então, assim, esse indicador, a V5, vai continuar sendo distribuída. Ela sempre foi gratuita, ela vai continuar sendo gratuita. Você só precisa atualizar todo mês, O pessoal me pergunta por que eu faço isso. Pelo seguinte, pessoal, porque eu sei, já me mandaram mensagem logo no começo do canal. No começo não, mas lá mais pro início do canal, quando eu já soltava alguns indicadores bacanas, de gente que pegava os meus indicadores, como não tinha data de validade, eles pegavam uma coisa que era gratuita, que eu estou disponibilizando de graça para vocês, que estavam vendendo em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Então por isso que esses indicadores assim que dão um trabalho maior para fazer, que não é qualquer um que, sei lá, um chat GPT da vida consegue fazer. Esses indicadores mais complexos, que eu sei que dá para vender, apesar de eu disponibilizar de graça, eu coloco data de validade justamente para impedir que isso seja feito, tá? Então, gente, basta você acessar o canal uma vez por mês e baixar lá. Eu já deixo um arquivo com todos os robôs e indicadores que precisam ser atualizados, Você baixa tudo de uma vez só, com um único clique. Então, é tranquilo, pessoal? Você vai fazer isso uma vez por mês, Então, esse indicador continuará sendo disponibilizado para vocês, tá? Então, o novo indicador, a versão 6, que está dividido em 4 partes, ela vai ficar exclusiva para membros do canal, tá? Obviamente que, como tudo que eu trago para o canal, exclusivo para membros, eu sempre deixo aqueles 30 dias para você usar, para você testar e tudo mais. Então, você
Você que está vendo esse vídeo, né, com acesso antecipado, você já é membro, então você já tem acesso. Você que está vendo esse vídeo na data de lançamento, né, provavelmente deve ter sido aí uma semana depois da gravação, você já está com o arquivo disponível, né, para você testar durante 30 dias. E após isso, você pode escolher voltar para usar o seu SMC V5 tranquilamente sem pagar nada, ou se tornar membro do canal e ajudar com o canal e ter acesso, né, ao SMC V6, ao indicador POC dos dias anteriores e outros indicadores e robôs que tem disponível no canal como, né, presente aí para os membros, né? Bom, vamos lá. Esse vídeo talvez fique um pouco grande, então vamos correr aí para tentar entender como é que funciona agora a nova versão. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho no gráfico que vocês precisam entender é o seguinte. Aqui é o indicador detector de topos e fundos, tá? Ele é nativo da plataforma e ele vai ser o nosso guia para algumas marcações. Por quê, pessoal? Porque quando a gente fala de SMC, né, principalmente quando a gente está na parte de order block, a parte também de HH, LL, HL, LH, BOSS, choque, tudo isso a gente precisa de a gente precisa de algo para auxiliar a gente, né, pessoal? Por quê? Porque a gente está falando de regiões de topos e fundos, né? No caso do order block, normalmente ele é marcado depois de uma pernada de alta ou de baixa. Então, para essa pernada ser marcada, também a gente precisa de algum auxílio. E assim, eu testei vários indicadores, principalmente para marcar topo e fundo, né? A gente tem muitas ferramentas no Profit, né? Eu poderia ter usado aqui, por exemplo, uma banda de Bollinger, canal de Keltner, que assim que fechasse um candle fora, né, daquela banda, daquele canal, e voltasse, poderia ser um topo ou um fundo, né? Poderia ou não incluir estocástico lento e IFR como filtro. Enfim, são muitas possibilidades. De todas que eu testei, aqui eu me dei melhor foi com o detector de topos e fundos. Mas olha só, ele é um indicador perfeito? Não. Inclusive, ele é um indicador muito desonesto, tá? Por que eu estou falando isso? Vamos dar um exemplo aqui, ó. A gente tem marcadinho, eu vou até ignorar esse aqui, tá? A gente tem marcadinho aqui um fundo, certo? Ele marca o fundo certinho, perfeito, ó. O fundo está sendo marcado aqui, ok? Só que esse fundo, quando o preço estava trabalhando neste dia, neste horário aqui, não tinha marcação nenhuma de fundo aqui, tá? Então, provavelmente é o seguinte, eu estou usando a configuração de 5 períodos, tá? Ó, 5 períodos. Então, provavelmente esse fundo foi marcado pelo menos 5 candles depois, tá? Eu diria que foi mais, pelo que eu conheço do indicador, foi mais ou menos por aqui, tá? Que esse candle foi marcado. Então, olha só, ele marcou um fundo lá atrás, só que esse fundo, quando o preço estava aqui, ninguém sabia que era um fundo. Se eu soubesse, pessoal, que isso aqui era um fundo durante o pregão, neste próprio candle, cara, eu ficava multimilionário, né? Não só esse fundo, todos os fundos e topos. Se eu conseguisse adivinhar no momento, por exemplo, esse candle aqui, ó, que está com um T em cima, deixa eu marcar aqui para vocês, ó, esse candle aqui, se eu soubesse que isso aqui era um topo, cara, eu faria uma venda com todo o dinheiro que eu tenho, colocava na corretora como margem e operava só isso, ó. Vendi. Opa, agora eu sei que aqui é um fundo. Então agora eu vou comprar. Cara, e olha que maravilha, né? Aqui, infelizmente, isso não existe. Então, pessoal, esse indicador ele tem esse defeito, né? Ele é muito legal quando você vai usar ele assim, ó, com gráfico paradinho, mercado fechado, porque já foi marcado tudo que é topo, que é fundo, ele já sabe, né? Não tem nenhum problema. O problema é quando o mercado está em movimento, que ele faz, a gente chama isso na programação de repintura, tá? Remarcação, enfim, é mais usado como repintura, que ele está mostrando uma coisa aqui, com o mercado rolando, e mais para frente, com o decorrer, né, dos acontecimentos aí do mercado, ele voltar e fazer uma marcação onde não tinha antes, tá? Na linguagem de programação a gente não consegue fazer isso, tá, pessoal? E para eu marcar um fundo aqui, eu tenho que adivinhar. Deixa eu só melhorar aqui.
Pronto. Então, para eu marcar esse fundo aqui, pessoal, ou, por exemplo, se eu fosse fazer um indicador que marque um Fzinho ali, tá? Eu quero colocar um F aqui, eu quero colocar um T aqui. Eu só posso fazer isso neste momento aqui, tá? Neste momento. Então, eu tenho que ter ferramentas que me falem que aqui é um fundo agora, não lá na frente, tá? Por isso que o detector de topos e fundos, ele tem esse problema. Ele não marca na hora, tá? Então, por isso que eu falei de estocástico lento, IFR, falei de banda de Bollinger, canal de Keltner, enfim, tá? Então, para mostrar para vocês. Então, esse é um problema muito sério quando a gente trabalha com topos e fundos, tá? Na plataforma do Profit. Nas outras também, né? Mas nas outras, essa questão da repintura, por exemplo, no MetaTrader, eu vi que ele permite, né? Então, eu com o mercado trabalhando aqui na frente, ó, eu consigo fazer uma marcação lá atrás, né? No Profit não. Eu consigo fazer uma marcação aqui no momento que o mercado esteja aqui, né? Ou quando o código está rodando, né? O código vem rodando assim, ó, de trás para frente, né? Opa. Ele faz, né, uma leitura de trás para frente, né, o editor de estratégias, né? Mas na verdade ele roda o código do primeiro candle para o último, tá? Por isso que eu tenho que marcar esse F aqui no momento que o código está sendo lido aqui, não aqui na frente, tá? Esse T ele tem que ser marcado quando o código está aqui, beleza? Enfim, estou explicando isso por quê? Porque isso é uma coisa que as pessoas não entendem, tá? Quando a automação de estratégias foi liberada, a Nelogica teve que desativar o detector de topos e fundos porque as pessoas não sabiam usar. As pessoas queriam que o robô delas vendesse quando desse esse Tzinho aqui. Queria comprasse quando aparecesse esse F aqui. Não é possível, por quê? Porque esse F está aqui, apareceu mais ou menos aqui para frente. Então, o robô compraria aqui, não aqui atrás. E, enfim, né? A Nelogica preferiu tirar esse indicador da automação, visto que as pessoas não sabiam usar. Então, este vai ser a nossa base. Eu estou explicando tudo isso por quê? Porque tem duas configurações dentro do nosso SMC, assim como tinha antes, tá? Que vocês vão precisar do detector de topos e fundos. O que você vai precisar? Você vai precisar colocar no seu gráfico o indicador, o detector de topos e fundos e configurar o período que mais lhe agrade. Eu estou mandando já tudo configurado com o período 5, porque se eu não me engano ele vem com o período 2 ou 3 nativo da plataforma. Eu acho muito pouco, tá? Então, ideal de 5 para cima, tá? Mas vocês vão ver que, cara, vai ter momentos que você vai discordar da marcação do indicador e tudo bem, tá? Então, para isso é que você vai ajustar ele, tá bom? Vem aqui em parâmetros e coloca o período que você achar melhor. Para facilitar, eu coloquei lá dentro do nosso... Eu vou mostrar, né, quando a gente estiver vendo essa parte. Eu coloquei vários tempos gráficos diferentes. Então você pode, por exemplo, configurar um período para o gráfico de 1 minuto, um período para o gráfico de 5, de 15, de 30, de 60, de 1 hora, de um dia, ok? Tudo separadinho, justamente para você não ter que... no gráfico de 1 minuto eu vou usar o de 5 períodos. Aí você vai para o gráfico de 15... O detector de topos e fundos de 5 períodos já não funciona muito bem. Então você vai ajustando como você achar melhor. Muitas das marcações serão feitas em cima desses topos e fundos. Então configure da maneira que vocês acharem melhor, que combine mais com a análise de vocês. Beleza? Dito isso, vamos lá para os indicadores, porque senão esse vídeo passa de 1 hora. Bom, vamos lá, pessoal. O primeiro dos indicadores é o SMC em si, né? Ele é o mesmo nome do anterior, porém na versão 6. Ele vai fazer esse tipo de marcação pra gente. Ele já está usando o detector de topos e fundos, tá? Então, ó, esses topos que ele marcou aqui, esses fundos, já é usando o detector de topos e fundos. Então, se a gente der 2 cliques aqui nele, vai abrir as configurações. Pessoal, as configurações ficaram gigantes, tá? Desses indicadores, porque eu deixei o mais personalizável possível. Então, você vai poder mexer em quase tudo. Então, olha o que eu falei, né? Então você consegue configurar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 configurações diferentes, né? De detectores de topos e fundos para períodos diferentes. Então, a gente tem aqui o de 1 minuto, né? Para o gráfico de 1 minuto. A gente tem para o gráfico de 5
gráfico de 15, o de 1 hora e de um dia. Tá, isso aqui tá resumido, pessoal, porque é o seguinte, gráfico de 1 minuto, detector de topos e fundos, né, tá o período 5, tá tudo 5, tá? Mas é o seguinte, então eu tenho o do 1 minuto e tenho o do 5. Tá, e se eu for usar o de 2 minutos, como é que eu configuro? Ele já vai puxar automaticamente o de 1. Ah não, eu tô usando o gráfico de 3 minutos, ele vai puxar o de 1, até o 5, tá? Isso aqui é um resumo. Então, vou usar o tempo gráfico de 10 minutos. Qual o detector de topos e fundos que ele vai puxar? O dos 5 minutos, tá? Então é de 1 a 5, de 5 a 15, de 15 a 60, né? 1 hora. E aqui no diário, na verdade é diário, é semanal, é mensal, tá? Então, qualquer tempo gráfico que não seja, né, intraday, tá bom? Então você consegue deixar tudo configurado aqui. Para cada um, né, você que gosta de ficar mudando o tempo gráfico, quero ver um tempo gráfico maior para fazer uma marcação e tudo mais, aí volto para o tempo gráfico menor para fazer minhas operações, você já pode deixar tudo pré-configurado aqui. Essa aqui já é uma grande novidade, tá? Aqui, pessoal, a gente tem muita marcação, tá? O HHLL que está aqui, ó, tudo você tem a opção de mostrar ou não mostrar, tá? Isso aqui não precisa explicar, né, pessoal? A gente tem uma opção aqui que é a mais interessante que eu acho, né? Que foi o que acho que a maior novidade desse indicador, que é o até romper. Tudo que você vê até romper, que por sinal está desligado aqui, é o seguinte: eu vou ligar e vou aplicar. Esperar ele calcular. Pronto, calculou. Olha só o que ele faz. Sempre que uma zona é rompida, tá? Ó, vocês podem ver que isso aqui me perdi aqui, pessoal, pera aí. Isso aqui era um topo, né? Então, ele vai fazendo a marcação até que um candle seja fechado acima desse topo. Então ele vai considerar que foi rompido e ele para de plotar, né, até o final do gráfico, como o nosso indicador antigo fazia, né? Então se eu desligar isso daqui, opa, peraí, pronto. Então se eu desligar isso daqui, ele vai se comportar da forma antiga, tá bom? Então cada configuraçãozinha dessa você pode desligar ou ligar essa função de até romper. Então tudo que eu falar aqui, pessoal, vai se repetir para todas as opções. Então mostrar o HH e LL são essas 4 marcações, né? Que nada mais são do que, lembrando, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui de SMC, tá? Vou passar muito por cima. Então HH, LL, LH, enfim, as 4, né, combinações são o seguinte: são 2 máximas e 2 mínimas. Ele fala pra gente qual que é a máxima que tá maior, né? Qual é menor, e a mínima a mesma coisa, mínima menor e mínima maior. É isso, tá? Isso aqui é usado, né, muito no SMC. A gente tem, indo mais para baixo aqui. Bom, vamos terminar de ver aqui as configurações que vai servir para tudo, né? Aqui o tamanho da fonte, pessoal, é para todo o indicador, que é o tamanho da letra. Então a gente tem o mostrar HHLL que a gente acabou de ver, a gente tem o até romper, a gente tem o mostrar sombra, tá? O que é? Essa marcação que fica atrás, né? Tipo uma caneta marca-texto, né? Então eu posso tirar também isso daqui. Olha só. Aqui ainda tá, né? Porque aqui é a configuração diferente, né? A gente tem o boss e o choque aqui que também, né? A gente tem que desmarcar. Mas olha só como o HH aqui em cima perdeu, né? Aquele efeito de caneta marca-texto, né? A gente tem o LL aqui também perdeu. Então fica tudo a critério de vocês. Eu deixei uma configuração aqui mais ou menos de como eu usaria. Não é regra, tá? Vamos lá. Então mostrar sombra é isso. Todas as configurações terão cores para você determinar aqui através de números, tá? São, se eu não me engano, 25 cores. Então você vai trocando de 1 até 25 para colocar a cor que você achar melhor, né? Então a gente tem aqui a cor das máximas, né? Que está vermelho. A cor das mínimas, que está verde, tá? A gente tem uma configuração de, olha só como está customizável. Posição do texto, ou seja, esse texto que está aqui em cima, a gente consegue jogar ele para a direita, né? Ele está acima da linha, a gente consegue jogar ele para baixo da linha, tá? Então você vai alterar aqui de 1 a 4, né?
Aqui a gente tem dados máximas, aqui das mínimas. Vamos lá. Tem que tomar cuidado aqui com rolar, pessoal, porque tem tanta configuração que eu posso passar direto. A espessura, tá? Tá 1, você pode aumentar até 5, tanto da máxima quanto da mínima. Estilo da linha, você também vai alterando aqui, acho que é de 0 a 5, 0 a 4, tá? É o que? É se você quer a linha sólida como tá, se você quer pontilhada, tracejada, ponto e traço, enfim, tá tudo aí, tá? Essas configurações que eu mostrei agora, elas serão as mesmas para cada uma das marcações que a gente vai ver a seguir. Então aqui embaixo a gente já está vendo o que? A marcação de boss, tá? Que é essa quebra de estrutura, né? Ele mostra pra gente, né? Qual o ponto que ele tem que ser rompido para a tendência, né? Ali continuar o movimento. Enfim, eu falei que não vou entrar em detalhes, mas só para vocês entenderem mais ou menos o que é. Então é isso, o boss é a quebra de estrutura. Você pode mostrar ou não. Você pode tirar ou até romper se você quer que ele sempre fique na tela. E você consegue mexer na sombra, tirar ou colocar a sombra, tá? O resto das configurações do boss é a mesma coisa, cor, espessura, né? Estilo da linha, tamanho do posição do texto, enfim, né? Então a gente tem depois a mesma coisa para o choque, tá? O choque é o oposto do boss, né? Ele é uma região onde, se for rompida, significa que a tendência foi quebrada, né? Houve uma mudança de característica aí do ativo, né? Por isso desse nome, né? Então, mesmas configurações, né? Consegue alterar tudo, tirar a sombra, tirar para, né, ele parar de romper parar de mostrar quando for rompido. E assim por diante. Depois, pessoal, a gente vai vir aqui no monte de configurações, do monte de letrinhas que vocês não vão entender nada. Eu não vou explicar uma por uma, tá? Isso aqui são tudo termos do SMC para as seguintes marcações. Máxima do dia, máxima e mínima do dia atual, máxima e mínima do dia anterior, máxima e mínima da semana atual, da semana anterior, do mês atual, do mês anterior, do ano atual, do ano anterior. Tudo isso você consegue configurar aqui. Essas marcações antigamente ficavam onde? Né? Ela não tinha dentro do nosso indicador de SMC. Elas ficavam no meu outro indicador, que eu também vou dar uma reformulada nele, que é o SMB. Tá? Ele vai continuar da mesma forma lá para vocês. Ele é gratuito, tá? Então ele faz essas marcações. Então não tinha dentro do nosso indicador de SMC por falta de limite, né? Outra coisa que eu não falei é que é o seguinte: quando a gente faz um indicador, essas marcações aqui, a gente tem um limite de 100 por indicadores, 100 linhas, né? A gente pode achar que é muito, mas, por exemplo, o SMC, a versão 5, tinha até 20 marcações de order block de venda, 20 de compra, dá 40. Aí tinha 20 marcações de FVG de compra, 20 de venda, 80. Sobrava 20 linhas para a gente configurar ali. Não dava para fazer tudo o que o indicador faz, tá? Por isso que eu tive que separar esse indicador em vários pedaços, né? E sim, os nossos indicadores, esse não, né? Mas os próximos que a gente vai ver, faz até 100 marcações, tá? Então é muito completo, pessoal. Beleza. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Eu falei que cada uma dessas letrinhas aqui, né, representa uma dessas marcações. Deixa eu dar um OK. Bom, vamos lá. Eu dei um OK aqui, que eu quero mostrar o seguinte, né? A gente consegue ver no gráfico essas marcações, claro, né? Estou no gráfico de 1 minuto, mas dá para ver, ó. Aqui a gente já tem, ó, o tal do PDL, que é a máxima, desculpa, a mínima do dia anterior e a máxima do dia anterior. Se a gente for afastando mais, a gente consegue ver, ó, a mínima, né, da semana passada e a máxima da semana, desculpa, da semana atual, tá? No caso aqui, eu estou gravando no final de semana, mas suponha que isso aqui seja sexta-feira, eu esteja gravando na sexta. Então, a gente tem a mínima da semana, a máxima da semana e assim por diante, ó. Aí sim,
a máxima e a mínima da semana anterior, mínima e máxima do mês e assim por diante, tá? Conforme você vai afastando o gráfico, ele vai puxando as informações. É óbvio, olha só, eu estou no gráfico do Infut de 1 minuto. A minha marcação só vai até maio de 2025. Então, o que ele marca aqui, mínima do ano e máxima do ano, talvez não seja, tá? Olha só, talvez seja desta marcação. Então, tome cuidado com isso. Outra coisa, eu fiz um vídeo aí de um indicador de topos históricos, né? E lá eu mostro toda a explicação, né? Em cima dessas duas configurações que fica aqui em exibir, tá? Ó, então eu clico em exibir, dividendos, juros e bonificações e splits e grupamentos, tá? Essas configurações aqui, se marcadas ou desmarcadas, mexem com o gráfico, tá? Então você vai ver topo onde o índice não trabalhou, né? Isso aí eu explico tudo naquele vídeo, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem a ver com, né, taxa de juros e tudo mais. Então tomem cuidado que o indicador ele é influenciado por essas opções aqui, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Então vocês vão conseguir ativar. Outra coisa, né? Vocês estão vendo que ele está parando de marcar assim que é rompido. Então cada uma das configurações você pode ativar. Olha aqui também, ó, né? A máxima da semana anterior. Ela foi rompida aqui, acabou a marcação, não tem mais, tá? Ó, a mínima do dia anterior foi rompida aqui, não tem mais marcação. Eu quero que continue sendo marcado. Então você vai lá, deixa eu clicar aqui. Pronto, abriu. Você vai procurar, né, qual é a marcação que você quer e você vai tirar, né, o até romper, tá? Bom, vamos lá para esse vídeo tentar não passar de 1 hora. Então esse aqui foi o primeiro indicador da gente, que é o SMC V6, tá? Ele faz essas marcações pra gente, beleza? Vamos dar prosseguimento aí para o próximo indicador. Então, pessoal, olha só que bonito, né, que ficou. Esse aqui é o nosso SMC Order Block dinâmico. Por que dinâmico? Porque ele vai ter essa característica de parar de mostrar quando for rompido, né? Olha aqui, que bacana. Olha um aqui em cima, né, num minuto que não foi testado ainda, né? Então ele consegue puxar, pessoal, order block lá de trás, né? Óbvio, dependendo do seu gráfico, né? Da sua configuração. Então você consegue puxar order blocks lá de trás, né? Que ainda não foram testados, que é uma coisa que a versão 5 não dá, né? Porque se você colocar muitas marcações, ele fica aquela poluição, né, no nosso gráfico. Aqui fica também? Fica, ó, nessa parte aqui, mas, cara, tudo isso aqui era order block que não tinha sido rompido. Então, é uma poluição? Eu não acho que seja uma poluição. Agora, com essa configuração nova, para mim é o seguinte: quanto mais vermelho tiver, mais zona de venda é. Quanto mais verde tiver, mais zona de compra é, né? Até porque ele vai, olha só, como o preço rompeu essa região toda aqui, ó, que era sim uma região de venda, né? Olha quantos topinhos ele fez aqui. Quando foi rompido, né, ele já para de marcar. Então, cara, tá fantástico, tá? A gente vai ver um pouco das configurações dele aqui, mas a principal mudança é essa, né? O resto não mudou muita coisa. Vamos lá. Bom, dentro das configurações, duas coisas muito importantes, tá? Eu vou até começar por uma que a gente já viu no indicador passado, que é isso aqui, ó. Então, também a gente tem aquela configuração de determinar um período de detector de topo e fundo para cada tempo gráfico. Então, isso aqui se repete, por quê? Porque a gente também está trabalhando com um indicador de detector de topos e fundos nessa nova versão, tá? Agora, o que é importante para vocês é isso aqui, ó. Eu já deixei meio que pré-configurado, mas vocês podem mexer nisso aqui, que é o seguinte: para sua plataforma não explodir puxando, né, order block desde o início do gráfico, a gente viu que no gráfico de 1 minuto vai até maio, beleza? São poucos meses ali, tá?
Mas quando a gente vai para outros tempos gráficos, ele puxa muita data para trás. Então, você tem uma limitação de dias aqui para cada um dos tempos gráficos também. Olha que bacana. Então, eu deixei pré-configurado para no gráfico de 1 minuto, ele puxar no máximo 15 dias para trás. Então, ele faz marcações de SMC desses 15 dias para frente. Tá? No gráfico de 5 minutos, ele vai pegar os últimos 2 meses. No gráfico de 15 minutos, ele vai pegar, acho que os últimos 4 meses, né? Olha eu, né? Ruim de matemática. Os últimos 6 meses, no caso, né? E assim por diante, pessoal. Então, tudo isso aqui é pré-configurável, né? Por que eu coloquei isso daqui? Pelo mesmo motivo, né? Quer dizer, esse aqui é até mais essencial do que o detector de topos e fundos. Porque se eu estou no gráfico de 1 minuto e coloco para puxar 15 dias para trás, é uma coisa. Quando eu vou para o gráfico diário para fazer uma marcação, se ele puxa só 15 dias para trás, cara, 15 dias para trás no gráfico diário não é nada. Não deu nem tempo de formar um topo e um fundo, tá? Então, por isso que tem essas configurações aqui em cima. Fora isso, para quem já usava, né, o nosso indicador lá, não teve muitas mudanças. A gente vai ver algumas delas agora no começo, o resto é muito parecido. Vamos lá. Primeira das configurações, número de linhas. Como eu falei para vocês, ele marca até 100, tá? Então tá pré-configurado 50. Se você achar que é muito, você diminui. Se você colocar aqui, por exemplo, 1, ele vai funcionar como se fosse o indicador antigo. Ele vai marcar só o último order block de compra e o último de venda. Tá? Se eu colocar 2, ele vai marcar os 2 últimos order block de compra e 2 últimos de venda. E assim por diante. Tá 50, mas dependendo da limitação que você colocou aqui de dias, ele não chega a marcar 50, tá bom? Então tá bem bacana essa configuração. Filtrar candles grandes, pessoal. Vocês viram ali quando eu puxei o gráfico para trás que tinha um order block gigantesco, tá? É para isso. Se eu colocar aqui, se eu ativar esse filtro, ele não vai marcar esses order blocks gigantescos que, ao meu ver, né, eles até atrapalham o gráfico, eles mais atrapalham do que ajudam, né? E aí você tem um filtro aqui embaixo que é o seguinte: filtrar candles grandes. Mas o que é grande para você? Né? Se você deixar aqui zerado, ele vai fazer um cálculo automático dependendo do seu gráfico. Ele vai fazer mais ou menos isso aqui. Ele vai pegar, sei lá, está no gráfico de 1 minuto, ele vai pegar os últimos 200 candles de 1 minuto e ele vai ver, ó, candle de 1 minuto ele tem em média 100 pontos, um exemplo. Então ele vai jogar o dobro disso. Então ele vai marcar os order blocks que forem no máximo de 200 pontos. Neste exemplo que eu estou dando, tá? Não estou falando que cada candle de 1 minuto seja realmente de 100 pontos. Eu não sei, não fiz o cálculo. Mas só estou explicando qual é o cálculo dele por trás. Cara, não concordo com isso. Eu tenho já a minha configuração aqui e eu vou colocar aqui que eu quero order blocks de no máximo 150 pontos. Então só coloca aqui 150 que ele vai puxar para você. Beleza? Deixou zerado, ele faz esse cálculo automático. O problema aqui é o seguinte: se você fica trocando de tempo gráfico o tempo todo, ele vai influenciar. Então eu fiz um cálculo automático aqui já para te ajudar nessa questão de ficar trocando de tempo gráfico, tá? Eu poderia, né, colocar mais uma opção para cada tempo gráfico. Cara, até poderia, mas o código ia virar uma zona. Então, melhor dessa forma. Mostrar a descrição, exatamente o que o nome da função faz, né? Que é mostrar a descrição. E olha que bacana, você consegue mudar. Cara, os meus indicadores agora dessa versão aqui são muito customizáveis. Então você consegue alterar até a escrita, né? Então eu quero deixar mais resumido, eu quero colocar um outro nome, eu quero colocar um nome em português, enfim. Tá aqui, ó. Order block de venda, order block de compra. E se eu não quiser que mostre nada, é só colocar não, tá? Para baixo, a gente tem as configurações de as visuais, né? O tamanho da fonte, que é o tamanho do texto, a coloração, tá? Tanto o order block de compra quanto de venda. Mais uma vez, são aquelas configurações lá de cores, né? Que vai de 1 a 25, tá? Posição do texto, mesma coisa. A gente pode colocar
o texto acima da linha, abaixo da linha, na esquerda, na direita. Tudo isso você consegue fazer alterando aqui de 1 a 4, beleza? Então, essas são as configurações do nosso SMC Order Block dinâmico, beleza, pessoal? Então vamos lá agora, vamos ver a outra parte do indicador, né? O nosso terceiro indicador aí. Bom, o nosso terceiro indicador é o indicador de... Desculpa, pessoal, precisa fazer uma pausa. Mas o nosso indicador de FVG, Fair Value Gap, tá? Cara, isso aqui é uma das coisas que o pessoal mais me pedia para fazer, tá? Que é o seguinte, já tinha essas marcações na nossa versão anterior, sim, tá? Inclusive muitos dos filtros que eu coloquei aqui também estão na versão anterior. Mas, mais uma vez, né? Essa questão aqui dele parar de marcar quando for rompido, cara, é fantástico, né? A questão aqui é o seguinte, vamos dar um zoom. O order block, tá? Para ele parar de ser marcado, ele tem que romper todo, né, a marcação, né? O FVG não, tá? Só o que precisa ser rompido é essa linha central, que é os 50%, né? Eu não entrei em detalhes do que é, né, order block, e eu também não vou me aprofundar muito no Fair Value Gap, mas resumindo, né, o FVG seria um gap entre candles, né? Então a gente tem 3 candles aqui, olha só, tem esse primeiro, este segundo e este terceiro. Quando a mínima deste candle não toca na máxima do primeiro candle, né? A mínima do terceiro candle não toca na máxima do primeiro, a gente chama de FVG. Por quê? Porque houve um gap, tá, pessoal? Tem um espaço aqui, ó, tá? Então a gente usa essa marcação aí para operar. Não vou entrar em detalhes de como que se opera FVG, porque cada um opera de uma forma, cada um usa filtros, né, diferentes para fazer essa entrada, mas a marcação é essa, a marcação não tem segredo. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode filtrar o máximo. Ó, tem um gigante aqui em cima, né, pessoal? Vamos ver, vamos dar um zoom out, ó, a marcação aqui. Diferente do order block, né, o FVG não tem problema, né? Quanto maior o gap, melhor para ser operado, né? Teoricamente mais ele respeita, olha só, né? Então assim, olha aqui de novo, né, quando chegou nessa região de gap. Então não tem problema ter gap gigantesco não sendo marcado. O order block, sim, eu acho que ele atrapalha. Mas vamos lá. Aqui a gente tem muito filtro, pessoal, para marcar esses FVG, tá? Então, para começar, que aqui a gente já não tem mais a marcação de detector de topos e fundos. Ali a gente já, esse indicador a gente não precisa mais. Ele trabalha apenas com zona de preço, né, em cima dos candles. Beleza? Mas as marcações continuam, né? Então, o filtro para limitar aqui os números de dias permanecem os mesmos, tá? Então vocês vão configurar aqui do jeito que vocês acharem melhor. Número de linhas é a mesma coisa que eu falei do order block. Tá 50, então ele vai marcar até 50 FVG de compra e 50 FVG de venda. Você não percebeu, né? O FVG de venda tá amarelo e o de compra é esse branco azul, né, azul clarinho, mas também tudo pode ser alterado, tá? Aqui uma opção muito bacana, a gente já vai entrar nos filtros que eu acho, né, que são essenciais, que é o seguinte: tá operando day trade, né? A gente sabe que tem gap de um dia para o outro. Se você não quer que esse gap seja marcado como FVG, como falei para vocês, as pessoas operam de maneiras diferentes. Tem gente que considera, quando houve um gap, que ali é um FVG, beleza. Se você considera, você desmarca isso daqui. Agora, não, eu não quero que seja marcado o gap, né, quando o preço abre né, longe do fechamento do dia anterior. Então você deixa ativado como já vem, né, padrão. Candles na mesma direção. O que é isso, né? Falei para vocês que para ter um gap precisa de 3 candles, tá? Um exemplo aqui, ó. Um candle, 2 candles, 3 candles.
ele está marcando esse FVG. Mas muita gente não vai considerar isso aqui um FVG válido, porque o terceiro candle foi negativo. E o contrário também é verdadeiro. Vai ter gente que vai sim considerar esse FVG válido. Inclusive ele marcou aqui, né? A região de 50% foi testada, deu um bom trade, né? Então, como todos os meus indicadores, eu deixo tudo para vocês decidirem. Então, eu só quero que marque FVG se os 3 candles forem de alta, né? Positivos, ou os 3 candles negativos. Então você pode ligar ou desligar isso daqui. Beleza? Bom, eu falei para vocês que não tem problema ter FVG muito grande, tá? Que não atrapalha, é até bom ficar, né, mais destacado no gráfico. É uma região, quanto maior o gap, né, mais forte foi o movimento ali. Só que o oposto, aí sim, né, atrapalha, que é o seguinte: ficar marcando FVG muito pequeno no gráfico o tempo todo, isso pode atrapalhar. Então aqui você consegue configurar uma distância mínima em pontos para um FVG ser válido, tá? Aqui não tem cálculo automático, não tem nada, tá? Zero, então ele vai marcar todos. Porra, eu tô operando o mini índice, cara, eu quero que tenha os FVG, eles tenham no mínimo 50 pontos. Então coloco aqui. Cara, não, eu só quero os maiorzinhos, então eu quero pelo menos 100 pontos de diferença, né, entre os candles ali, o gap. Então tudo isso aqui você consegue configurar, tá? Bom, aqui a gente tem uma série de configurações que vai valer apenas por candle do meio, tá? Que é o candle que vai dar o movimento. Vocês perceberem, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Bom, vamos lá, consegui encontrar aqui um exemplo para explicar para vocês. Eu falei que para ter um FVG precisam de 3 candles, né? O primeiro, o segundo e um terceiro, né? Só que se vocês perceberem, quem faz o gap de fato é o candle do meio, né? É o candle 2, tá? É ele que vai ter, né, a força para não deixar, né? Aliás, não deixar não, né? É ele que vai ter a força para levar o preço de um ponto até o outro, deixando distante, né, o candle anterior, a ponto desse próximo candle não conseguir ir lá testar ele, né? Pô, vamos lá. Para não ficar tão confuso, né? Primeiro candle, a gente tem a máxima dele. Este candle segundo, que é o principal, que a gente vai ver ali, né, as configurações, ele levou o preço daqui até aqui. Essa força foi tão grande, deixou o preço tão longe do candle anterior, que este próximo candle, ele não conseguiu retestar a máxima do primeiro candle. Então, formou-se o tal do FVG, tá? As configurações que a gente vai ver tem a ver com este candle aqui. Por quê? Porque muita gente, dependendo de como é a formação desse candle, não marca o gap, tá? Aqui beleza, né? Foi feito um candle, né, até bacana e tal, mas a gente vai ver que tem algumas configurações que a gente pode filtrar mais. Então é o seguinte: tamanho, corpo, porcentagem. Se você deixar zerado, ele vai considerar qualquer candle. Se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, 75, lembrando, né, porcentagem, já está falado aqui, né? Se eu colocar aqui 75, ele vai considerar o quê? Que este candle, o corpo dele, né, o que é o corpo? É abertura e fechamento, né? Ele não vai considerar os pavios aqui, pavio de cima e pavio de baixo. O corpo do candle tem que ser pelo menos 75% de toda a amplitude do candle, tá? Então, eu estou falando o seguinte, né? O pavio inferior e pavio inferior e superior, eles não podem ser maior do que 25% do tamanho do candle, tá? Então, essa é uma configuração. Outra coisa, essa aqui é mais para quem quer que não fique marcando FVG em momento de lateralidade, né? Você pode considerar uma média móvel para que os FVG de compra sejam marcados apenas acima dessa média móvel, ou os de venda sejam considerados apenas abaixo dessa média móvel, tá?
como é que eu configuro? Só colocar aqui, por exemplo, 21. Ele já vai considerar uma média móvel de 21 períodos ali, né? E só marca compra, FVG de compra acima dessa média móvel ou de venda abaixo dessa média móvel, tá bom? O próximo filtro tem a ver com volume, tá? Eu já ouvi muita gente falando, tudo isso que eu estou marcando aqui, pessoal, é tudo coisas que quando eu estava estudando na época lá, do que é um FVG, eu vi o pessoal comentar. Então, tem a divergência de um considerar, o outro não. Como eu falei para vocês, eu trago para vocês e vocês escolhem. Mas eu tenho que ter a opção aqui para vocês, né, decidirem. Então aqui é o seguinte, eu ouvi falar também na época que um FVG, para ele ser válido, este candle aqui, ele tem que ter muito volume, né, volume financeiro, né. Então tem uma configuração que é o seguinte, você vai determinar uma média do volume financeiro, por exemplo 20 ou 21, né? E aí ele só marca um FVG tanto de compra quanto de venda quando o volume financeiro deste candle central, né, for maior do que a média que você colocou, tá? Então ele vai olhar o volume financeiro, ele vai ver lá, pô, a média de volume dos últimos 20 períodos é de tanto. Este candle aqui teve um volume maior? Teve. Então beleza, então é válido, tá bom? Então é para isso que serve. O resto aqui, pessoal, é tudo estético, né? Então, você pode mostrar ou não a descrição. Você pode configurar, né, cada uma das escritas aqui. Tamanho da fonte, cor do FVG de compra, cor do FVG de venda, né? Posição do texto, mesma coisa, né? De 1 a 4. Se o texto vai ficar do lado esquerdo, direito, acima ou abaixo da linha. Bom? Basicamente isto, pessoal. Beleza? Esse deu um pouquinho mais de trabalho para explicar porque, né, ele tem mais configurações. Agora vamos para o último indicador e também um dos... Esse é novidade total, tá? Esse aí não tinha no canal. Eu ia trazer ele separado, mas como né, eu conheci ele sendo usado dentro do conceito de SMC, então eu preferi colocar ele dentro do indicador. Vamos lá conhecer o nosso novo indicador. Então, esta é a carinha do nosso novo indicador, pessoal. É um indicador chamado SMC Sessions Highs and Lows. Esse indicador você pode achar ele no MetaTrader gratuito, você pode achar ele no TradeView gratuitamente também, tá? Vai ser um nome parecido com isso aqui. Que é o seguinte, eu estou usando aqui no mini índice com uma configuração que eu adaptei totalmente, tá? A gente vai ver depois na Black Arrow outra coisa, né? Isso aqui vai funcionar Black Arrow, funcionar na Vector, tá? Profit, qualquer Profit, tá bom? Vou mostrar na Black Arrow como que realmente ele é usado, tá? Mas eu fiz uma adaptação aqui pra gente, pra vocês entenderem, porque todos os exemplos que eu tô trazendo, né, tá sendo no gráfico do Infut. Eu não ia ficar trocando de plataforma, porque senão o vídeo ia duplicar de tamanho, né? Mas vamos lá. Dentro do indicador a gente consegue marcar até 5 horários. Olha só. A gente tem aqui o amarelinho, o verdinho, o azul, o branco e o vermelho. 5 horários. O que ele vai fazer? Ele vai marcar pra gente dentro do horário especificado a máxima e a mínima, né? E vai marcar pra gente, óbvio, ele pode marcar pra gente. Ele não vai, né, marcar automático. Você pode desligar, né? Mas ele marca pra gente uma zona de resistência e uma zona de suporte em cima dessa marcação, tá? Então eu deixei configurado aqui um horário de abertura, né? Por quê? Porque eu mesmo recomendo, né, que durante a abertura do mercado, pelo menos até os primeiros 15 minutos ali, a gente não opere, né? Pra quê? Óbvio, tem operacionais que só funcionam nesse horário, mas tô falando assim, você quer saber se o dia é um dia de tendência ou um dia lateral. Você esperando 15 minutos, você já vai ter uma boa noção. Se for um dia de tendência, ele já vai embora direto. Se não for, né, ele tende a ficar lateral, como foi o dia, né, que a gente está vendo, tá? Então ele vai pegar os primeiros 15 minutos e ele vai marcar pra gente aqui, ó, zona de resistência e suporte. Olha só como funcionou, né? Esse indicador também, né, quando for rompido, ele para de ser plotado, para não poluir o nosso gráfico.
Eu deixei configurado aqui um horário para abertura do mercado à vista. Então, também, né? Eu vou mostrar para vocês que vocês podem alterar tudo isso, né? Vocês podem alterar os nomes, a cor, o horário, tá? Tudo isso é customizável. Então, horário do mercado à vista, ali perto das 10 horas, né? Ele vai marcar também a região. Horário americano, abertura lá do Dow Jones, né? Também vai marcar uma região. Como são 5 marcações, eu deixei uma aqui, cara, só para mostrar para vocês como que vocês podem usar, né? Um exemplo. Vamos supor que a gente tivesse uma notícia ali perto das 15h30. Também posso deixar configurado. E ele também vai marcar uma zona de suporte e resistência em cima de onde o preço trabalhou no horário da notícia, né? E por último, né? Você pode configurar uma região para você não operar mais. Tá chegando o final do pregão, eu vou lá e configuro, né? Coloquei até uma cor vermelha aqui já para, né, cor de atenção. Então, você pode configurar ali, eu coloquei aqui 6 horas, você pode colocar a partir das 17, para ele já marcar para você não operar mais, tá? E conforme o preço vai andando, ele vai marcando essa região, tá? É bem bacana esse indicador de ver ele trabalhando. Ele marca dias para trás, então a gente consegue fazer backtest visual, né? Ele marca até 5 dias para trás. Olha só porque que eu estou marcando esse horário, né? Tá tendo movimentações muito estranhas ali perto das 18 horas, que coincidentemente são horário onde esses copy trades aí, né, são estopados pela corretora, né? Então, tomem cuidado com esse horário, beleza? Então você consegue puxar para trás aí até 5 dias, tá? Por quê? Não dá para marcar mais do que isso. Porque esse indicador ele é bem pesado, tá bom? Então, é assim que vocês vão usar esse indicador, tá? Vamos ver as configurações aqui. Ele tem muita coisa, tá, pessoal? Inclusive eu esqueci de mudar o nome aqui para o tamanho da fonte, mas beleza. Você sabe que né, o tamanho da letra ali. Eu deixei uma configuração aqui, pessoal. Isso aqui é para usar na Black Arrow, tá? E eu vou explicar depois lá quando esse indicador eu vou mostrar lá na Black Arrow. Eu acho que não está funcionando ainda. Eu fiquei algumas horas em contato com a Nelogic para tentar arrumar essa função. Só que eles devem ter arrumado essa função no Profit, onde não faz sentido. Sendo que eu queria que essa função tivesse sido arrumada na Black Arrow. Ela está com um probleminha. O que é essa função aqui? Dentro do código, quando a gente vai fazer um indicador, né, um robô, qualquer coisa, a gente consegue puxar o horário do candle. Isso é essencial para qualquer indicador que a gente vai fazer. Eu posso escolher se eu quero puxar o horário que está no gráfico, né, nosso gráfico aqui. Por que eu falei que para o Profit não importa? Né? Porque no mercado interno, né, a gente vai usar o horário interno. Na Black Arrow, a gente pode usar tanto o horário de Brasília, né, o nosso horário, como a gente pode usar o horário da bolsa local. Então, está operando lá o índice japonês, vai ser o horário lá do Japão. Então, tem essa função que é o Time Exchange, que eu consigo puxar via código o horário certinho do candle lá na bolsa, independente do horário que está aqui, tá? Não está funcionando na Black Arrow, mas deixa aqui porque futuramente vai que né, eles consigam arrumar, já está aqui para vocês, tá? Então isso aqui serve para tudo. Agora a gente vai ver o restante das marcações. Bom, vamos lá. Então a gente tem horário 01, né? Um monte de configurações. E depois horário 02 e assim por diante até horário 05, tá? Ó. São todas as configurações as mesmas para todos, né? Vamos lá. Então a gente entendendo como é que funciona aqui o horário 1 vai entender o resto. Horário 1 início. Está marcado 9 horas, é a abertura, até 9h15, tá? Então ele está marcando essa região de 9 até 9h15 porque está configurado aqui. Posso colocar o que eu quiser. Horário 01, mostrar dias. É aquilo que eu falei para vocês, a gente consegue puxar até 5 dias para trás para olhar no gráfico. Eu não quero, tá? Eu quero puxar só o do dia atual, deixa zerado, tá bom? Eu acho bacana para vocês fazerem um backtest visual. Suporte e resistência, está marcado sim? Se eu colocar não, ele para de marcar essas linhas aqui de suporte e resistência,
tá bom? Horário 01 cor, mesma coisa, tá? Vocês vão mudar lá de 1 a 25 para... Se eu não me engano aqui, não, tá, pessoal? Aqui eu coloquei só as cores mais chamativas, então tá só de 1 a 10, tá? Bem lembrado aqui. Então de 1 a 10, vai colocar as cores aqui que faz mais sentido para vocês. E você vai colocar o nome, né, dessa seção que você marcou. Então de 9 a 9h15 é o que? É a abertura do mercado. Poderia ser outra coisa, como a gente vai ver na Black Arrow, tá? Então é isso, ó. Horário 02, como é que está configurado? Horário início, 9h55 até 10h10. Mostrar os dias para trás, 5 dias. Mostrar suporte e resistência, sim. Cor, 5, que é o verde. Nome, à vista. Beleza? Horário 3. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Então é assim que você usa esse indicador, assim que você configura aí. Vamos lá na Black Arrow, pra gente conseguir finalizar o vídeo aí. Quase 1 hora já. Vamos lá. Então, pessoal, este indicador, Sessions, Highs and Lows, por que do nome dele, Porque ele foi feito para marcar as sessões, que são as sessões dentro do SMC, do mercado internacional. A gente tem, vários mercados funcionando durante o dia. Então, a gente chama de sessão o quê? Por exemplo, sessão asiática. É o horário em que as bolsas dos países asiáticos começam a abrir. Japão, China, Hong Kong, enfim. A gente tem a sessão da Europa, que é ali perto das 3, 4 horas da manhã, que começa a abrir os países da Europa, principalmente Londres. Tá? E, óbvio, a gente tem o horário da Bolsa Americana, que é o que mais impacta tudo. Por quê? Por causa do dólar. Tá bom? Como que a gente usa isso? Cara, isso aqui é usado muito como um ponto de liquidez, Como assim? Eu falei que não ia entrar muito em detalhes. Inclusive, pesquisem vocês mesmos sobre isso, Eu vou falar aqui o que chegou até mim e como que eu uso, Então, por exemplo, sessão asiática, houve uma movimentação, ela marca o suporte e a resistência e, como é que eu vou usar? O que são pontos de liquidez? O pessoal normalmente comprou nessa região de abertura de mercado asiático, os stops estão abaixo dessa região, por isso que é um suporte. Pessoal que vendeu durante a sessão asiática, o stop da galera está acima aqui na resistência. Tá? A mesma coisa funciona para o mercado europeu. Stop da galera que comprou está aqui embaixo e da galera que vendeu está aqui em cima. Tá? E mesma coisa para o mercado americano. Então, você pode trabalhar de duas formas. Você pode esperar o preço chegar, Olha aqui, ó, o que aconteceu. A gente teve a marcação, da região da Europa. O preço rompeu, veio aqui embaixo buscar o stop de todo mundo e subiu de novo, tá? Se você opera contra a tendência, entre aspas, você busca por fazer uma compra nessa região ou uma venda nessa região. Se você é um operador de tendência, o que você espera? Você espera romper essa região, confirmar o rompimento e você vende, tá? Depois que romper aqui ou depois que superar aqui, você compra, tá? Então é dessa forma que você pode usar esse indicador, é dessa forma que ele é usado, Ele é usado para marcar, de fato, zonas de liquidez. Agora, o que você vai fazer com essa zona de liquidez, aí é com você, beleza? Bom, como é que está configurado aqui? Pessoal, muito importante na Black Arrow, tá? Aqui entra na questão dos horários, tá? Aqui a gente tem... vamos entrar aqui nas configurações, ó, ferramentas, configurações. Aqui embaixo, tá? Eu tenho a opção de usar o meu horário local, tá? E eu tenho a opção de usar o horário das bolsas, que é o tal do Time Exchange lá que eu falei para vocês. Então eu posso puxar os horários da minha corretora, que no caso aqui é Active Trades, ou direto de uma bolsa específica, Bolsa de Chicago, Nasdaq, ou Bolsa de Nova York, tá? Beleza. Para mim não está funcionando isso, tá? No gráfico obviamente vai mudar, mas ele vai destruir o indicador. Não vai funcionar. Então eu tenho usado como? Mostrando o meu horário local, tá? E aí
eu estou colocando uma configuração específica. Tá? Por exemplo, a Bolsa da Europa, para mim, eu fiz a marcação para começar a marcar às 3 horas da manhã. Se você olhar no indicador, não vai estar 3 horas da manhã, tá? Vai estar um outro horário, né? Ali é o 2, então olha só. Tá para marcar às 8 horas da manhã, das 8 às 11, que é o quê? Que é o horário, né? Nosso aqui, tá? Bolsa da Ásia abre 9 horas da noite, tá? Então, acho que se eu não me engano, o Japão abre 9 horas. Então, a gente olhar aqui, o horário tá outro, tá? Das 2 às 5, né? Então, eu vou passar para vocês aqui, ó, uma colinha que eu fiz, se vocês quiserem usar da forma que eu uso, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é deixar no horário, nas configurações aqui, ó, para usar o horário local, tá? Horário brasileiro. E depois você vai usar esses horários aqui. Então, da Ásia, das 2 da manhã às 5 da manhã. Isso é para ficar igual o meu. Vocês depois configuram como vocês quiserem. Europa, das 8 às 11. E Estados Unidos, das 15h30 às 18h30. Aí vai ficar exatamente essas marcações aqui, tá? Beleza, pessoal? Eu tô no Euro USD aqui, mas qualquer outro ativo vai funcionar da mesma forma. E também, né? Ele vai parar de marcar aqui quando for rompido. Beleza, pessoal? Nossa, que vídeo gigante. Então é isso, pessoal. Eu não falei pra vocês, né? Mas onde que você consegue baixar? Pra quem é membro, né? Pelo Last Link. Tem lá no grupo do Telegram, só pra membros, os links de download. Pra quem é membro pelo YouTube, vai estar na aba Posts. E pra quem não é membro e tá naquele período ali dos 30 dias, né? Você tá vendo esse vídeo perto do lançamento, você vai baixar aqui dentro do nosso canal, tá? Então clica nesse botãozinho, chat. Você vai procurar aqui, ó, Júlio Bussolli Oficial, que é o nosso grupo, né, oficial do canal. E você vai achar ele aqui. Não tá ainda, né? Porque eu não coloquei. Mas, ó, por exemplo, POC dos dias anteriores, ó, tá aqui, né? Hoje é dia 28/9. Ele tá aqui para você baixar com vencimento até 27/10, tá? Então você consegue usar, baixar, né? E provavelmente quando você está vendo esse vídeo já vai estar também o indicador de SMC, óbvio. Vai ter que eu vou colocar os 4 aqui, né? Tá tudo separado. Então você baixa um por um. Inclusive se você não quiser usar algum deles, né? Você não precisa nem baixar, tá? Então vai ficar disponível para todo mundo durante 30 dias. Depois disso, só para membros. Mas o SMC V5 continua gratuito para todo mundo, tá? Então você pode usar o V5 que eu vou deixar disponibilizado ainda gratuitamente, beleza? Pessoal, é isso, né? Quem não é membro, né, e quiser aí ajudar o canal, se torne membro. Pelo Last Link lá, você paga menos, você consegue pagar por Pix, tá? Tem várias formas de pagamento e você vai ter acesso a esses indicadores fantásticos, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.